Fala, galera! Se você não deixou o seu like aí, deixa o seu like, tá bom? Deixa o seu comentário. Eu prometo responder, tá bom? Todos os comentários eu tenho respondido, tenho tentado estar ali atenta, né, ao que tá se tratando nos comentários. Mas hoje eu vim falar sobre as notícias, né, que são do IBGE. Eu fiz uma entrevista pro UOL, né? Já tem alguns dias aí, a jornalista, ela me chamou e o nome dela tá aqui, deixa eu ver. Gabriela Bulhões, colaboradora do UOL em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Ela me ligou e a gente marcou e eu tava ativa, né, ali no censo, trabalhando quando ela me ligou e eu tive esse tempinho para falar com ela. E aí, eu queria primeiro falar aqui que saiu hoje, né, hoje é dia 4 de setembro, hoje é 4 de outubro de 2022 e saiu a reportagem. Eu queria primeiro de antemão falar que ontem o IBGE tinha falado que, IBGE fala assim, ó, IBGE adia fim de coleta do censo por falta de recenseadores. O número de recenseadores atualmente está em 95.448, o que corresponde apenas a 52,2% do total de vagas disponíveis e prevista para operação. 3 de 10 de 2022, às 11h28 da manhã. O diretor de pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Simar Azeredo, anunciou nesta segunda-feira o adiamento do fim da coleta e dados do Censo Demográfico de 2022 por causa da falta de recenseadores. A previsão anterior era de encerrar no final desse mês, agora a previsão de encerramento é para dezembro. O número de recenseadores atualmente está em 95.448, o que corresponde apenas a 52,2% do total de vagas disponíveis e previstas para a operação. Até essa segunda-feira já foram contados 104,4 milhões de habitantes, o que corresponde a 48%, nem a metade da população estimada em 215 milhões de pessoas. O ritmo é bem mais lento que o do censo de 2010. Naquele ano, após 57 dias de coleta de dados, tinham sido recenseados 154 milhões de brasileiros. A operação está atrasada diante do cenário de atraso e da dificuldade de contratar recenseador. A gente vai prorrogar a coleta de dados para o início de dezembro. Queremos entregar ainda este ano os primeiros dados para cumprir a exigência do Tribunal de Contas do município por causa do Fundo de Participação dos Municípios, afirmou ele. Pois bem, diante dessa fala do IBGE, eu queria dizer que, como recenseadora, essa fala aqui do dia 3/10, ela não está batendo com a realidade dos recenseadores, a nossa realidade. A minha realidade é que eu fui chamada para ser desligada, sem ser avisada, numa fase de troca de setor, de um setor para o outro, e no momento ao qual eu estava acelerando o meu setor para fechar, mesmo eu não tinha ciência de que na minha cidade alguns recenseadores já estavam com 2, 3 setores no DMC trabalhando ao mesmo tempo. Eu não sei como isso vai funcionar. E sendo que eu já sabia que desde o mês de agosto já estava se desligando recenseadores, como eu já coloquei aqui no meu canal, que em agosto teve um aviso de desligamento ao qual eu não sabia. Diante disso, eu acredito que essa fala aqui é uma fala de desvio de atenção, porque se o IBGE está com falta de recenseador, por que está desligando os recenseadores que passaram pelo processo, que fizeram o concurso, né?
em abril deste ano, foram chamados em julho desse ano, passamos por treinamentos e muitos relatos de recenseadores nos grupos do WhatsApp, ao qual eu tenho no meu celular e participo. E junto com outros administradores do WhatsApp, a gente está acompanhando vários relatos de recenseadores falando que estão até com o DMC em casa, estão com colete e o aviso de desligamento, estão trabalhando e que o aviso de desligamento já está sendo avisado no WhatsApp agora, não é nem no e-mail. Não estão recebendo aviso de desligamento nem no e-mail, estão recebendo aviso de desligamento no WhatsApp. Pois bem, IBGE, se houve uma demissão em massa após o atraso de pagamentos, como aconteceu comigo também, e sem nenhuma informação foi passada, e nenhuma informação era passada, e eu fiquei em casa esperando o setor ser liberado no mês de agosto e nada foi liberado, esse atraso é por conta do órgão do IBGE e não da falta de recenseadores, porque os recenseadores estão sendo desligados, estão sendo chamados para o posto de coleta e estão sendo convocados para assinar um documento no tablet ao qual ninguém sabe qual é a finalidade, porque não se tem nenhuma informação, sendo que isso está sendo tratado muitas das vezes pelo WhatsApp, pelo ACS, avisando que o recenseador vai ser desligado, vai ser mandado embora. E o recenseador está em plena atividade no censo de 2022. Com isso, com esse cenário, que eu não vou me prolongar aqui, tem uma recenseadora que ela me relatou aqui da minha cidade. Ela foi chamada no dia 23 de setembro, tá? 23 de setembro, foi no dia 23 de setembro. Deixa eu só atrasar aqui para mim ver. Foi dia 23 ou foi dia 24? Foi no dia 23 de setembro, ela foi chamada para ser desligada aqui no posto de coleta de Cubatão. E ela relatando para mim que ela queria pegar um outro setor, que ela já estava escolhendo um outro setor e que ela queria, por mais que ela teve dificuldade no setor e não teve auxílio do seu ACS, porque ele não tinha tempo para atender ela, mas teve prioridade para uma outra recenseadora ao qual ele se relaciona, o recenseador não teve tempo para essa recenseadora. Essa recenseadora teve apoio de outro ACS, mas do ACS do setor dela ela não teve. Ela foi tentar pegar um outro setor diante dessa situação, ela foi tentar pegar um outro setor e ela se deparou com a situação de que o seu ACS havia pedido o seu desligamento para o ACAI do RH daqui de Cubatão. E esse RH daqui de Cubatão, o ACAI, simplesmente falou para ela que o ACS dela havia relatado que a justificativa do desligamento é que ela estava com problemas de deficiência de aprendizagem. E essa recenseadora me relatou que ela não quer aparecer, ela não quer que se pronuncie o nome dela, porque por diversas situações. Ela falou que foi chamada lá, ela foi lá para trocar o setor, mas que também foi avisada que seria desligada dessa forma que eu estou falando para vocês. Então, se essa recenseadora foi chamada no posto de coleta para ser desligada, da mesma forma, assinando um tablet, assinando o desligamento, como quem a recenseadora está se desligando do censo do IBGE, como recenseadora. E diante dessa situação, o ACAI ouviu toda a situação, todo o relato dela, ao qual ela estava passando durante esse processo durante esse processo com o seu ACS.
Mas mesmo assim ela queria continuar e pegar um outro setor e trocar de ACS, que é o que vem acontecendo, né? Muitos licenciadores estão enfrentando problemas com seus ACS e estão tentando se deslocar para mais longe da sua cidade, para mais longe da sua casa, né? Para um local mesmo que seja mais afastado da sua casa, tendo que pegar locomoção, mas que por necessidade escolheram continuar, né, a trabalhar. Mas não é dessa forma que está sendo o procedimento de recenseadores e postos de coleta. E o IBGE se pronunciou aqui que o superintendente de São Paulo, né, não está tendo esse procedimento de desligamento sem o recenseador pedir o desligamento. Não é o caso aqui em São Paulo, não é o caso aqui na minha cidade, não é o caso, porque eu já tive relato de outros recenseadores que pediram demissão por causa do processo de falta e ausência de informações sobre pagamento, que foi geral, né, para alguns e para outros não, como eu já relatei aqui, que eu tenho o contra-cheque de uma recenseadora que ela me passou, ao qual ela entregou o setor depois de mim. Essa recenseadora entregou o setor depois de mim, porque eu fui a nona na minha cidade a entregar o setor, mesmo grávida, todo mundo sabendo que eu estava grávida, trabalhando debaixo de sol e de chuva. Eu queria entregar o meu setor porque eu precisava do meu salário, eu precisava do meu pagamento. Eu só queria trabalhar e receber o meu pagamento, que foi para isso que eu estudei. Porque eu tenho um filho que vai nascer e precisava desse salário. Então, a situação não é essa. A situação a corda está se arrebentando para os recenseadores de uma forma ao qual a gente não pode nem se defender, porque a gente não tem nenhum documento que comprove que houve esse desligamento, que houve esse aviso de desligamento somente pelo WhatsApp. A única prova que os recenseadores vão ter é desse aviso pelo WhatsApp que está sendo desligado. Eu tive que mandar uma carta via RAR pelos Correios com o retorno da assinatura do ACAI e do CCS do posto de coleta. O único documento que eu tenho de que eu fiz a devolução do meu material, que eles estavam estavam me cobrando pelo WhatsApp, estavam fazendo essa cobrança pelo WhatsApp, e juntamente com uma lei que diz que a gente está se apropriando de equipamentos do órgão federal, né? Não respeitaram nem a minha situação de gravidez, em nenhum momento, todos sabem do meu estado de gravidez, mas em nenhum momento eu fui respeitada. Eu falando e relatando que eu não estava bem, a minha situação de gravidez foi para um pico de pressão alta, ao qual eu tive que me recuperar, né? Por amor do meu filho. Por amor do meu filho, da minha saúde, eu tive que, frear essa situação, né? Se sujeitando, porque eu não teria como... eu já tinha filmado, eu fiz o vídeo, que não houve nenhum documento, não houve... Tem um recenseador aqui do canal do YouTube que ele tá postando o documento, um ofício, que tem descritivo, que tem esse documento quando você vai fazer, quando o IBGE vai te desligar, que você já ali é um documento da rescisão, da sua rescisão, né? Porque é o IBGE que está desligando, não é eu que fui pedir desligamento para assinar lá qualquer papel e ser mandada ser mandada sair andando sem nenhum documento na mão, sem nada comprovando daquilo que está acontecendo, da situação que está acontecendo, né? Então, o setor eu entreguei, fechei meu setor, fecharam o meu setor e queriam o DMC de todo jeito, mas os documentos que comprovassem que o IBGE e que o ACAI e o RH estava me desligando, não houve, tá bom?
Então, hoje eu fui ler aqui, está falando assim, ameaças e falta de salário. Por que pesquisadores estão abandonando o censo? Aqui é do site do UOL, no dia de hoje, dia 4 de outubro de 2022. Aqui está a manifestação dos licenciadores do censo de 2022, lá da Bahia, do estado de Salvador, ao qual tem algumas pessoas que vão ser mencionadas aqui. O IBGE, o jornal da UOL está falando assim, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, teve de abrir em 14 de setembro um novo concurso para contratar mais de 8 mil recenseadores e agentes censitários para trabalhar no censo de 2022. Isso acontece bem no meio dos trabalhos do censo que começaram em agosto. Em quase 2 meses de entrevista, menos de 30% dos setores que compõem a pesquisa foram concluídos. Segundo o IBGE, a previsão era concluir o trabalho até o final de outubro, mas o IBGE anunciou o adiamento até dezembro. O que está acontecendo? Em agosto, quase 20 dias após o início das pesquisas, o IBGE divulgou que já havia feito 6.550 rescisões de contrato de trabalhadores temporários. Embora as demissões representem 3,7% dos licenciadores contratados, incluindo quem está em treinamento, segundo o IBGE, os problemas se acumulam. Os trabalhadores afirmam que sofrem assédio verbal e ameaças durante a pesquisa. No início de setembro, houve greve por atraso nos pagamentos e pedidos de melhores condições de trabalho. Ameaças e atrasos de salário. Os licenciadores relatam que passam por situações complicadas, como assaltos, ameaças, assédio e racismo. Os trabalhadores também reclamam de atraso nos pagamentos. Plínio Arraes, um dos fundadores da União dos Licenciadores em Salvador, Bahia, afirma que as pessoas não têm dinheiro nem para trabalhar. É uma degradação do serviço público, afirma. Para Lucas Ferreira, outro líder da União dos Licenciadores, contratar mais pessoas para passar pelos mesmos problemas não é a solução. Ele diz que não tem como terminar o censo na data prevista nessas condições. Recusa em responder às entrevistas. Ferreira afirma que há uma resistência da população em responder, o que é desgastante voltar para a mesma casa várias vezes até conseguir uma entrevista, até porque a gente não recebe por esses retornos, por essas voltas nas casas das pessoas, a gente não recebe, a gente só fica desgastado e sobrecarregado. Os licenciadores sabem disso, principalmente quem quer fechar setor. Quem precisa fechar o setor. O pagamento dos trabalhadores estão condicionado a metas de pesquisa feitas. Eles só podem ter 5% de recusa. O meu setor eu fechei com 95% de completo. Eu fechei o meu setor e não tinha recusa e só tinha excluídos. Tá bom? Quais as dificuldades dos recenseadores? A recenseadora Tatiana Oliveira Souza já fez o censo de 2010 e voltou a fazer parte da coleta como uma forma de garantir uma renda extra para a família, que vai aumentar pois ela está grávida. Sim, ela conta nas redes sociais os perrengues da rotina, como sobrecarga de trabalho, endereços que não existem e a recusa dos moradores em responder o questionário. Sou uma mãe de família que viu no censo uma oportunidade de aumentar a renda, mas a gente enfrenta muitas questões. Só queremos trabalhar com dignidade. Isso mesmo. Mesmo eu tendo feito o censo em 2010, eu estava grávida também. E houve também essa mesma forma de tratamento, desligamento. Desligamento, com 2 meses, eu tenho na minha carteira digital registrado. Com 2 meses de censo, o IBGE, mesmo ele aqui, mesmo relatando que em 2010 o censo foi tudo conforme o procedimento, tudo certinho, eu fui desligada também em 2010. Em 2010 também eu fui desligada com 2 meses de trabalho. Você não ia para o setor? Ia para o setor todos os dias. Você se omitiu? Teve greve? Não teve. Teve algum problema com o IBGE? Não, porque eu entrava calada e saía tapada, entrava no posto de coleta, como o posto de coleta tinha que vir para o Casqueiro, aqui em Cubatão, eu tinha que se deslocar da Vila Esperança, porque eu morava na comunidade, na Vila Esperança, e foi aonde eu queria fazer o meu censo de 2010, foi na comunidade, no bairro onde eu moro, na Vila Esperança. E como o posto de coleta era aqui no Casqueiro, eu tinha que pegar o ônibus e vir. E com isso, eu estava fazendo o censo e trabalhando
e produzindo, porque eu estava na mesma necessidade que eu me encontro agora, precisando de salário, precisando de dinheiro para poder fazer um enxoval do meu filho. Então, quando eu fiz o censo, não foi programado gravidez, né? Como toda mulher não se programou, eu não me programei. Não teve essa programação de ficar grávida, né? Mas eu passei pelo processo, já estava dentro do treinamento e me vi como uma forma de conseguir uma renda para minha casa, né? Como uma forma de conseguir ter essa renda dentro de casa, eu optei em continuar. Apesar que eu trabalho com outras coisas, como empreendedora aqui na minha cidade, mas estava tentando assimilar as duas coisas, né? Até porque então não estava previsto, né, enfrentar essa situação em 2022 com esse censo, né? Então, nas minhas redes sociais, realmente eu aqui no meu canal, né, como uma forma de compartilhamento nas minhas redes sociais, eu vou compartilhando. E toda essa situação que estava acontecendo comigo, estava acontecendo nacionalmente, não era só comigo, né? Não era só aqui na minha cidade que as pessoas estavam tendo, que a gente estava enfrentando essas recusas, não foi só eu como recenseadora, teve outros recenseadores também que estavam tendo essas dificuldades, principalmente para quem queria fechar o setor, para quem já estava chegando no final do setor. Porque é o momento ao qual o recenseador ele tem que voltar e tentar conseguir fechar aquele setor e bater essa meta. Aí o segundo mês, tudo muda, chega no setor, a gente chega no setor, as informações estavam sempre sendo trocadas, né? Recenseadores aqui da minha cidade falaram para mim que já estavam com 2 setores no DMC, 3 setores, 4 setores no DMC, e eu fiquei assim pensando, né? Houve uma reunião, uma confraternização, eu não fui chamada, e dentro dessa situação eu me vi como que estava acontecendo, né, gente? O que estava acontecendo? Então, dentro dessa situação, falar que houve respeito, não houve respeito, né? Eu sou uma mãe de família. Eu vi no censo uma oportunidade para mim aumentar minha renda, trabalhar, entendeu? E ter essa dignidade. Em todo o tempo, eu chegava num posto de coleta com o meu ACS, eu falava assim, eu só quero trabalhar porque eu preciso dessa renda. Eu preciso dessa renda. Eu falava, eu preciso dessa renda. Reivindicações dos trabalhadores. Os recenseadores reclamam de demora de pagamento nos setores já concluídos, atraso no repasse do auxílio deslocamento e na remuneração. Referente ao período de treinamento, além disso, alegam falta de transparência e informações. Entre os pedidos estão correção dos valores por produção e pesquisa. Segundo os recenseadores, os valores são de 2022 e precisam ser corrigidos pela inflação. O IBGE já se posicionou, falou que realmente a verba está abaixo da inflação, ao qual nós estamos em 2022, né? Aumento de 50% para 80% no pagamento adiantado por setor. Aumento da taxa máxima de 5% para 20% de recusa em responder o questionário. Mudança na calculadora do IBGE para inserir taxas reais e dar transparência de quanto irão receber. Pagamento antecipado do transporte, canal de atendimento para o recenseador, comunicação extrajudicial para quem se recusar a responder ao censo, pagamentos de todos os débitos atrasados do IBGE. O que diz o IBGE? Para o IBGE, a desistência de pesquisadores está dentro do esperado. A rotatividade do quadro dos recenseadores é normal, considerando-se um universo com mais de 180 mil trabalhadores temporários, que estarão trabalhando no IBGE por pouco mais de 3 meses, diz o Instituto em resposta ao UOL. Então, o que acontece? Se o IBGE aqui se pronunciou que
tá dentro do esperado. Ontem ele não falou que estava dentro do esperado. Ontem ele falou que, que estão sem recenseadores, que não tem recenseador. Hoje já fala que está dentro do esperado. Que realmente nós entramos sabendo que nós teríamos uma estabilidade de 3 meses. Os recenseadores têm essa noção de que 3 meses a gente teria que ali estar dando procedimento com a pesquisa, em trabalhar, né? E eu grávida nem se fala, né? Eu grávida, né? Todo mundo ciente do meu estado de gravidez, né? No momento, 153.878 recenseadores estão contratados, enquanto 20.819 estão em treinamento, totalizando 174.697. O Instituto afirma que desde o início do censo de 2022 foram feitos 5 processos seletivos suplementares. O mais recente oferece 7.795 vagas para recenseadores e 436 para agentes censitários. Por que atrasou o pagamento? Questionado sobre os trabalhadores, o IBGE responde que mais de 90% dos problemas de pagamento se deram ainda nas primeiras semanas, por erros de cadastro, muitas vezes cometidos pelos próprios recenseadores. Esse relato de que houve problema com os documentos, não houve, porque quando a gente começou o treinamento, uma semana antes, praticamente na primeira semana de julho, a gente teve que se dirigir ao posto de coleta aqui. E a gente teve que levar todos os documentos ao qual a gente precisava para conseguir receber o pagamento do treinamento. Então, se tivesse algum problema durante o treinamento e durante o fim do mês de julho, isso já teria se resolvido, porque no começo de agosto a gente aqui foi chamado para simplesmente uma única data antes do treinamento para todo mundo ir lá e levar o seu documento. Eu levei o meu cartão da Nubank, levei o meu RG e foi o que eles precisavam para ter a certeza e o número da conta, e eu tirei xerox do número da conta, da numeração da conta, e entreguei lá entreguei para eles no momento em que eles fizeram o pedido desses documentos para fazer o pagamento do treinamento. Pois bem, se o banco estava errado, se estava errado, não teria caído, né, lá para agosto, que nem caiu o pagamento, só caiu lá para agosto, né? Então não foi culpa do banco, né? Então nem todos os casos foi culpa de cadastro, né? Além disso, o congestionamento no sistema foi igual o meu pagamento. O ACS só falava que só podia ter sido erro de banco. Eu falei, peraí, o treinamento conseguiu pagar, agora o pagamento do setor não está conseguindo, o dinheiro não está conseguindo chegar na minha conta. É o mesmo número, é o mesmo banco. Além disso, o congestionamento no sistema de algumas unidades estaduais contribuiu para o atraso, diz o órgão. Então, o problema ficou, né? Ainda bem que ele segurou, né, a responsabilidade, né? A autarquia diz que ambos os casos foram solucionados e chama atenção para o fato que os recenseadores recebem por produção, após entregarem seu setor censitário concluído e com aprovação dos seus supervisores. É importante dedicar o máximo de horas possíveis à atividade e procurar visitar os domicílios em horários alternativos para conseguir encontrar os moradores em suas residências, diz o IBGE. Porque até então, né, no comecinho, volta aí, eu vou ver se eu acho esse relato do IBGE falando que o trabalho do recenseador nada mais é um trabalho secundário ao qual a pessoa pode se dedicar a uma outra função e o IBGE seria uma segunda opção. Agora aqui no relato eu vou tentar encontrar esse jornal, mas com certeza eu já deixei o link em alguma descrição dos vídeos anteriores, tá bom? Que eu tô sempre acompanhando o jornal e compartilhando também os links. Para poder não ficar uma fala em cima da uma fala minha. Não é uma fala minha, é uma fala do jornal, uma posição do IBGE, tá, gente? Então, agora o IBGE está se posicionando e assumindo que o recenseador, ele não tem como ele ter o trabalho do recenseador não é uma segunda opção, é uma opção, é uma ocupação, é um trabalho como outro qualquer.
porque isso exige o dedicamento de muitas horas, tá bom? Então, o IBGE, ele se posicionou, está se posicionando, se retratando, porque ser recenseador e ter uma outra opção de trabalho não tá batendo, né? Eu tenho outras condições de trabalhar, de tirar renda, e eu não estava conseguindo me dedicar tempo para isso. Pelo contrário, eu até perdi venda porque eu não estava conseguindo me organizar, né? Eu sou mãe de família, né? Não sei o recenseador solteiro, né? Já tem uma outra situação de tempo. Qual o futuro do censo de 2022? Segundo o Instituto, o maior desafio agora é que os recenseadores sejam recebidos em todos os domicílios do Brasil. O plano do IBGE para resolver a situação é que os supervisores das unidades estaduais continuem conversando com suas equipes de recenseadores e equacionando as questões apresentadas. Supervisores das unidades estaduais. Eu nunca vi nenhum deles por aqui. Até porque teve uma recenseadora que relatou aqui que depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre essa escolha de recenseadores para avaliar os supervisores. Um outro vídeo, tá, gente? O órgão também diz que os processos de supervisão e pagamento já foram agilizados. O IBGE tem ouvido a todos e ressalta que, graças às nossas equipes de recenseadores, o censo de 2002 já coletou os dados de mais de 82 milhões de pessoas e mais de 56% dos 452.246 setores censitários do quais já foram iniciados ou concluídos. Bom, agora o IBGE deu uma declaração, né, que o recenseador é a chave do censo. Realmente, porque é a única pessoa que pode ir para a rua e pode finalizar esse censo, é o recenseador. Se agora a situação está se funilando para que os ACS vão para a rua, então, se essa situação se funilar, nós vamos entender que desde o começo o IBGE não tinha a intenção de permanecer com os recenseadores. Foi só uma questão de logística, foi só uma questão de procedimento de um órgão ao qual tinha que fazer aquele procedimento, de contratar, de fazer o processo seletivo, mas que em nenhum momento, nas circunstâncias, afunilando, ele teria essa posição de continuar com os recenseadores durante esse processo até dezembro, ou além de dezembro, não tivesse a intenção de estar ali com os recenseadores. Até porque quem fez o treinamento para ir para as ruas foi os recenseadores, não foram os ACS, né? Mas vamos acompanhar aí o procedimento do IBGE, né? Desde já, essa não é a minha fala, a fala do jornal. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aí você deixa o seu comentário, tá bom? Até o próximo vídeo, galera.